Oi, gente! Nessas primeiras aulas, eu vou fazer uma breve revisão de cada um dos assuntos principais que são abordados em matemática olímpica, ou seja, teoria dos números, é, álgebra, combinatória e geometria. Como essa é a primeira aula, eu vou começar também com uma pequena introdução de conjuntos e algumas notações. Bom, então nós temos os famosos conjuntos, né? Os naturais, representados por n, 0, 1, 2, 3, assim por diante. Os inteiros, representados por z, que vão para os dois lados, né? Não é para um lado só que nem os naturais. Daí está representado todos os negativos inteiros, todos os positivos inteiros e mais o zero, como denotado lá. Tem os racionais representados por q, que, bom, essa notação aí significa que eles são números que são da forma razão entre dois inteiros, sendo que o inteiro que está dividindo tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, senão o número não existe. E nós temos os reais, que é um conceito um pouquinho mais complicado, mas a ideia é que você consegue associar cada número a um ponto de uma reta. Traça uma reta, marca o 0, marca o 1, e daí, a partir disso, cada ponto da reta, se for para a esquerda, você chama de negativo, se for para a direita, você chama de positivo. E você, aqui, vai marcando os números, por exemplo, que está exatamente entre o 0 e 1 é 1 meio. 1 meio é racional, por exemplo, então ele estaria no que já? Mas tem alguns que não são, por exemplo, raiz de 2, que está entre 1 e o 2, é 1,4142, etc. Tem o π, que está entre o 3 e o 4, é 3,14159, etc. Então, isso completa, digamos assim, alguns números que não tinham os racionais. Isso completa a reta. Então, a gente tem a seguinte relação entre os conjuntos. Aproveitamos para ver uma notação, né? Os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. Significa que um conjunto está dentro do outro. Ou, o que é a mesma coisa, você inverte o símbolo, repara, significa contém. Então, os reais contêm os racionais, contêm os inteiros, contêm os naturais. Aproveitando que estamos falando de notação, nós temos a notação pertence, que é esse zinho curvado, aqui, que significa que um elemento está dentro de um conjunto, que ele pertence ao conjunto. Então, se o conjunto A é os números 1, 2 e 4, nós temos que o número 1 pertence a A, porque ele está aqui, mas o número 3 não pertence a A, porque ele não está aqui. Então a gente indica com esse zinho cortado. Ou é uma notação um pouco estranha, não aparece muito, mas também é comum em alguns textos científicos, que você inverte, né? Então o A tem como elemento 1, porque 1 pertence a A, e o A não tem como elemento 3, porque o 3 não pertence ao A. Basicamente é a mesma coisa, mas esse daqui é mais comum. E a gente também tem a notação de contida, né, que já apareceu lá em cima. Por exemplo, se o A é o conjunto 1, 2, o B é o conjunto 2, 3 e o C é o conjunto 1, 3, 4, então o A está contido no B, porque todos os elementos do A também estão no B. O 1 está no B, o 2 está no B. Mas o A não está contido no C, porque o A tem o 2 e o 2 não está no C. Então o A não está dentro do conjunto C. E a gente invertendo também, a gente tem que o B contém o conjunto A, porque o conjunto A está dentro do B, mas o C não contém o conjunto A. Além disso, a gente tem algumas notações que também são bem famosas. Por exemplo, se você quiser indicar um conjunto que tenha zero, só que sem o zero, você bota um asterisco. Se você quiser indicar um conjunto, só que sem os números negativos dele, você bota um mais. E se quiser indicar um conjunto sem os números positivos dele, você bota um menos. Por exemplo, o Z, a gente tem aqui é isso, né? Só que agora, tira o zero, ou seja, bota o asterisco. Então, o Z asterisco é a mesma coisa, só que sem o zero. O Z mais é a mesma coisa, só que sem os negativos. O Z menos é a mesma coisa, só que sem os positivos. Além disso, você pode combinar os dois símbolos. Daí, como é que fica? O Z com mais e o asterisco? Ou seja, sem os negativos e sem o zero.
que na verdade são os inteiros positivos, e o z menos asterisco, que na verdade são os inteiros negativos. Bom, após essa introdução, vamos falar especificamente agora de teoria dos números. O que é a teoria dos números? A teoria dos números é basicamente, resumidamente, um estudo dos números inteiros. Claro, a gente vai ver que a teoria dos números tem aplicações em várias coisas interessantes e tal, mas em suma é isso. Para começar, vamos falar um pouco sobre as operações mais e vezes e o que elas satisfazem nos inteiros. Bom, a comutatividade da adição, ou seja, a mais b igual a b mais a ordem das parcelas não altera a soma. Tem a associatividade da adição, a mais b mais c igual a mais b mais c, ou seja, os parênteses não importam, você pode simplesmente ignorar eles, tanto que, se você quiser, você pode escrever simplesmente, por causa justamente da associatividade, em vez de usar parênteses, você pode simplesmente escrever a mais b mais c. A comutatividade na multiplicação, ou seja, a vezes b igual a b vezes a, que a ordem dos fatores não altera o produto, é aquela famosa frase, né? Ou a associatividade da multiplicação, que é, novamente, os parênteses não fazem diferença, a vezes b vezes c igual a vezes b vezes c, e, novamente, isso significa que você pode escrever tudo isso simplesmente como a vezes b vezes c, sem os parênteses. A distributividade, que é o que une, de certa forma, a soma e a multiplicação, que é a vezes b mais c igual a vezes b mais a vezes c. Ou seja, você consegue fazer isso daqui. A vezes b mais a vezes c. E os elementos neutros. Qual é o elemento neutro de cada operação? A mais 0 igual a A. Isso significa que se você somar qualquer número com 0, a resposta vai ser o próprio número. Por isso que o 0 é chamado elemento neutro da adição. E da mesma forma, o 1 é o elemento neutro da multiplicação, porque A vezes 1 igual a A. Vamos falar um pouco sobre a divisibilidade, que vocês vão ver que vai ser muito importante. Bom, nós dizemos que um número A divide um número B, ou ainda que A é divisor de B, ou B é divisível por A, se existe um número C inteiro, tal que B igual a A vezes C. Nós indicamos A divide B. Bom, essa definição é um pouco abstrata, então vamos dar um exemplo. A gente fala que o número 4 divide o número 52. Por quê? Porque 52 pode ser escrito como 4 vezes um outro número. Ou seja, existe um número, que é o 13 no caso, que vezes 4 dá o 52. Existe um número que vezes o outro, que é o A, dá o B. Então A divide B, ou seja, o 4 divide 52. Outra forma de você ver isso é simplesmente dividir, do jeito normal, 52 por 4 e ver que o resto da divisão é inteira, ou seja, resto zero. Quer dizer, o resto da divisão é zero. Ou seja, a divisão desse por esse é um número inteiro, que no caso é 13. Então, quando você divide um número pelo outro e a divisão, o quociente, dá um número inteiro, isso quer dizer que esse número divide esse. Observamos que aqui eu puxei uma setinha para indicar o quê? Em vez de escrever existe por extensa, existe um símbolo matemático para isso, que é esse ezinho virado ao contrário. Bom, vamos falar de algumas propriedades da divisibilidade, então. Nós temos 3 propriedades fundamentais. A primeira é a seguinte.
Bom, a gente está considerando que A, B, D sejam todos números inteiros, né, em primeiro lugar. Então, se D divide A e D divide B, então D divide AX mais BY para quaisquer x, y pertencentes aos inteiros. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer o quê? Você pega o A, multiplica por qualquer número inteiro que você quiser, pega o B, multiplica por qualquer outro número inteiro que você quiser, daí depois você soma os dois números resultantes e, independente dos dois números que você escolheu para multiplicar, ainda assim esse número vai continuar sendo divisível pelo D. Então, como é que a gente prova isso? Vamos lá para a nossa primeira prova mesmo. Bom, a gente vai pegar a definição novamente. O que significa? Se A divide B, significa que existe um número C inteiro, tal que o B pode ser escrito como A vezes C. E repara que a multiplicação aqui, a gente já usou isso, a gente pode ocultar o sinal do vezes, o pontinho. Mas isso aí continua sendo a multiplicação do A pelo X. Então isso é como se fosse A vezes X, mesmo com o pontinho. E aqui B vezes Y. Só que a gente não precisa desse pontinho, a gente pode ocultar. Então, vamos lá. Usando a definição, como é que a gente pode provar isso? O que significa que o D divide A? Significa que existe um M inteiro, tal que A é igual a D vezes M. E D divide B significa que existe um N inteiro, tal que B é igual a D vezes N. Até agora a gente só pegou a definição de divisibilidade. Então, quanto é que vai ser o A vezes X mais B vezes Y? O A é D vezes M. Então A vezes X é o mesmo que D vezes M vezes X. Mais B vezes Y, que é D vezes N vezes Y. E, bom, agora a gente usa a associatividade da multiplicação, aquilo que eu falei, para ignorar os parênteses. Então a gente pode escrever isso como dmx mais dny. E, finalmente, a distributividade, né? Da mesma forma que a gente pode vir daqui para cá, que é a distributividade, multiplicar esse por esse e soma com esse vezes esse. A gente pode voltar, ou seja, botar o D em evidência, que a gente chama, que é, aqui tem D, você bota D, multiplicando tudo, abre parênteses e soma o que ele está multiplicando dentro. Aqui ele está multiplicando mx, aqui ny, mais ny. Bom, mas, então, chama isso daqui de T. Isso daqui é um número inteiro. E o que a gente sabe? Então, existe um T inteiro, tal que ax mais by é igual a D vezes T. Só que o que significa isso? Que o ax mais by pode ser escrito como D vezes um outro número, o que pela definição significa que o D divide o número ax mais by. E aqui significa como queríamos demonstrar. Na prova embaixo eu vou mostrar outra maneira de escrever isso. A segunda propriedade, muito importante também, usada em diversos problemas, é a limitação. Se o número D divide o número A, então ou A é igual a zero, ou então o módulo ou valor absoluto de D é menor ou igual ao módulo ou valor absoluto de A. Bom, para quem não lembra, o módulo ou valor absoluto é o próprio número, só que sem o sinal. Então, por exemplo, o módulo de menos 1 é 1, o módulo de 3 é o próprio 3. Bom, vamos lá, qual é a prova? Bom, se A for igual a zero, não tem nada para provar, porque então A já é igual a zero. Se o A for diferente de zero, então, bom, vamos usar a definição de divisibilidade. O D dividiu A significa que existe um C, esse símbolo aqui, que nem a gente usou aqui, implica. Então, D divide A implica que existe um C, um número C inteiro, tal que o A pode ser escrito como D vezes C. Bom, agora a gente vai usar a propriedade do valor absoluto ou módulo ser multiplicativo. Bom,
o A é igual a D vezes C, significa que o módulo de A é igual ao módulo de D vezes C. Só que a gente pode escrever o módulo de D vezes C como sendo módulo de D vezes módulo de C. E isso vai ser fundamental na prova, além do fato de que A não é zero. Porque a gente sabe que o C é um inteiro por definição, já que o D divide A. E o C não pode ser zero, porque senão o A seria D vezes C. Se o C fosse zero, o A também seria zero. Como o A não é zero, então isso significa que o C também não pode ser zero. Isso significa que o C é um inteiro que é diferente de zero. Isso significa que o módulo dele tem que ser pelo menos 1. E, bom, como é que a gente usa isso? A gente sabe daqui que o módulo de A é igual ao módulo de D vezes o módulo de C. Só que, como o módulo de C é maior ou igual a 1, isso daqui vai ser maior ou igual a módulo de D vezes 1, que por sua vez é igual ao módulo de D. Bom, então módulo de A é maior ou igual ao módulo de D. Ou, de outra forma, módulo de D é menor ou igual ao módulo de A, que é exatamente o que a gente queria provar. Como queríamos demonstrar. É outra forma de escrever. Por fim, a terceira propriedade, não menos importante, é a transitividade. Se A divide B e B divide C, então A divide C. Isso, na verdade, é bem natural. Por exemplo, se a gente for pegar aqui, o número 3 divide o número 6. E o número 6 divide o número 18. Bom, significa que a divisão de 6 por 3 é inteira. Significa que a divisão de 18 por 6 é inteira. Bom, de certa forma, como 3 divide 6, a gente devia esperar que a divisão de 18 por 3 também seja inteira, o que de fato acontece, e é justamente o que significa a transitividade. E, bom, a prova, na verdade, segue um padrão parecido com as outras duas. Você usa a definição e, a partir delas, tenta achar um outro número tal que o C seja igual a A vezes. Na verdade, é um modelo bem parecido com o da primeira questão aqui. Bom, eu vou deixar esse exercício para vocês. Qualquer dúvida, podem perguntar ou escrever nos comentários que eu posso responder. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre os importantes números primos, que formam a base de toda a teoria dos números. E por que eles são tão importantes? Bom, para começar a definição. Seja P um número inteiro, então a gente vai dizer que P é prima se ele tem exatamente 4 divisores inteiros, né? Ou, o que é equivalente, 2 divisores inteiros positivos. Por que dessa definição? Vamos ver. Por exemplo, o número 3. O número 3, pela propriedade da limitação, você vê que o módulo de qualquer divisor dele tem que ser no máximo 3. Então, quais são os possíveis divisores de 3? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Vamos lá. O menos 3 dá? Sim, porque menos 3 vezes menos 1 dá 3. Repara que com isso a gente já achou que o menos 1 também é um divisor do 3. O 2 dá? Se a gente testar, a gente vai perceber que nem o menos 2, nem o 2 são divisores do 3. Mas, por outro lado, o 1 e o 3 são, porque 1 vezes 3 é igual a 3 vezes 1 é igual a 3. E o 0, repara que o único múltiplo de 0 é o próprio 0, porque 0 vezes qualquer coisa dá ele mesmo.
Então, ó, o 3 tem exatamente 4 divisores, menos 3, menos 1, 1 e 3, ou ainda dois divisores inteiros positivos, que normalmente é a definição usada, que é o 1 e o 3. Repare que, como o 1 vezes o número, lembra da propriedade? 1 vezes A é igual a A. Isso significa que o 1 sempre vai ser divisor de todos os números. Da mesma forma, a gente tem que A vezes 1 igual a A. Então, um número sempre vai ser divisor dele mesmo. Então, vamos pegar o P. Supor que ele é um primo. Vamos considerar apenas os seus divisores positivos. Vamos considerar que o P próprio é positivo. O que significa isso? Bom, a gente já sabe que 1 vezes P igual a P vezes 1 igual a P, o que significa que 1 divide P e P divide P. Ou seja, só aí a gente garante que todo número tem pelo menos dois divisores, o 1 e ele mesmo. Exceto o 1, né? O 1 é um número à parte, porque só pode ser escrito como 1 vezes 1, considerando apenas os inteiros positivos. Então ele tem apenas um divisor, que é o próprio 1. Mas, tirando 1, todos os números inteiros, considerando apenas os inteiros positivos, têm pelo menos dois divisores, que são o 1 e ele mesmo. E os primos são exatamente os números cujos únicos divisores são esses dois. Ou seja, qualquer outro número que você pegar que seja diferente de 1 e de P, não vai poder dividir o P. Bom, por que os números primos são tão importantes? Nós iremos ver que com os números primos, nós poderemos escrever todos os outros números de alguma forma. Por exemplo, vamos começar escrevendo os inteiros positivos. Vamos até o 12 por enquanto. Ok, o 1 é um caso à parte, como eu já falei. O 2, bom, repara que o 2 obrigatoriamente tem que ser primo, porque só tem um abaixo dele. Então, ele não vai poder ter outro divisor além do 1 e dele mesmo. Então o 2 é primo. O 3, como a gente viu, também é primo porque o 2 não divide o 3. Então só o 1 e o 3 dividem o 3. O 4 é primo? Não, porque ele pode ser escrito como 2 vezes 2. O 5 é primo? Se a gente for testar, ele não é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 4. Então sim, ele é primo. O 6 é primo? Não, porque a gente pode escrever ele como 2 vezes 3. O 7 é primo? Se a gente testar, a gente vai ver que sim. E o 8 não, porque, por exemplo, ele pode ser escrito como 2 vezes 4. E o 9 como 3 vezes 3. O 10 como 2 vezes 5. O 11... Bom, a gente vai ver que é primo. E o 12 pode ser escrito, por exemplo, como 2 vezes 6. Mas o que é interessante? Repara, o 4 não é primo justamente porque o 2 divide ele por causa disso. Só que a gente pode escrever ele como 2 vezes 2, ou seja, um produto de dois números primos. O 6 também é um produto de primos. O 8, bom, o 4 não é primo, só que o 4 é 2 vezes 2. Então a gente pode escrever ele como 2 vezes 2 vezes 2. E pela associatividade a gente pode ignorar os parênteses para escrever como 2 vezes 2 vezes 2. Repara que, novamente, a gente escreve o 8 como um produto de primos. O 9 também é um produto de primos, porque o 3 e o 3 são primos. O 10 também, porque 2 e 5 são primos. O 11 é primo em si. E o 12, 2 vezes 6.
Mas a gente pode quebrar o 6 como 2 vezes 3. Então é 2 vezes 3. Se a gente ver, na verdade a gente pode escrever o 12 como 2 vezes 2 vezes 3. Onde o 2 é um primo, o 2 é um primo e o 3 é um primo também. O importante teorema fundamental da aritmética, na verdade, fala que todo número inteiro que seja diferente de 0 e 1 pode ser escrita como produto de primos. E o que é mais importante, de forma única, a menos da ordem dos fatores. O que significa isso? Bom, a gente escreveu 12 como 2 vezes 2 vezes 3. Mas é claro, como a ordem dos fatores não altera o produto, a gente também pode escrever como 2 vezes 3 vezes 2, ou 3 vezes 2 vezes 2, tanto faz. Só que, se a gente desconsiderar a ordem, se a gente considerar que a ordem é irrelevante, a gente vai ver que essa é a forma única de escrever o 12 como produto de primos. Ou seja, 2 vezes aparece o 2 e uma vez aparece o 3. Então, se tiver um 5 multiplicando, não vai ser 12. Se tiver um 7 multiplicando, não vai ser 12. Se tiver só um 2 multiplicando, também não vai ser 12. Se tiver mais de um 3 multiplicando, também não vai ser 12. Então, por exemplo, eu posso garantir que, sei lá, os números 19 vezes 5 vezes 7 vezes 2 é diferente do número, vamos ver, 13 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Sem nem precisar fazer a conta. Porque eu sei que isso vai dar como resposta um número, observando que esse número, esse número, esse número, esse número são primos. E esse vai dar um outro número, porque esse número, esse número, esse número, esse número são primos. E repara que os primos que aparecem são diferentes em quantidades diferentes. Então a gente garante que esses dois números não podem ser iguais. Nas próximas aulas sobre teoria dos números, nós iremos ver mais sobre o teorema fundamental da aritmética, sua prova e tudo mais, e muitas outras coisas interessantes sobre números inteiros.